como vocês estão? Estamos aqui de novo e está aqui mais uma vez a Vivian. Boa, Vivian. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aceitei o convite de estar aqui com a equipe, falando um pouquinho de Deus para vocês. Show de bola. A gente sempre fala boa noite, né, cara? Mas às vezes a pessoa tá vendo de dia, né? Eu tava pensando nisso. Então, para você, a hora que você estiver vendo aí, para nós aqui, estamos no meio da tarde, mas pode ser que você esteja à noite. Então, que seja uma boa mensagem. O que a gente tem para falar hoje, eu tenho certeza que vai mudar a sua semana, vai mudar os teus pensamentos e vai ser muito útil para a sua jornada e para o entendimento de Deus, porque vamos trazer algo aqui. A Vivian separou todo um estudo ali especial da palavra que vocês vão ficar assim admirados. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que nunca ouviram falar da maneira que a gente vai falar hoje. E isso vai ser importante para você. Então, fica até o final, porque temos coisa como rapadura, coisa consistente, sólida. O que você está rindo aí, Edson? O Edson tá aí também. E aí, Edson? Rapadura primeiro. É, rapadura. Juntou ali, ó. O açúcar condensado, meu filho, ó. Coisa sólida. Então fica aí. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Beleza? Hoje o Carlos não tá com a gente, mas ele vai estar aí. Ele tá com a gente em algum lugar aí nas coisas que ele tá fazendo. Então, um abraço, Carlos. Nos vemos aqui no próximo vídeo. E eu vou começar já anunciando para vocês um pouco do que vai ser. Salmo 19, versículo 1. Olha que maravilha. E esse é um salmo de Davi. Os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nem uma voz que dele se ouçam. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem vai até os confins do mundo. Esse é o nosso Deus, que transmite a obra dele e proclama aquilo que ele está fazendo, que ele fez e o que ele vai fazer através da sua imensa criação. É isso aí, Vivian. Começamos. Agora só para quando termina. Valendo! Valendo, isso aí. Isso aqui ele tá falando já. Muito legal esse pedaço aqui. Porque às vezes a gente fica lá olhando pro sol, olhando para as coisas, mas a gente não muito se dá conta assim do que é realmente isso, né? Os astros, as coisas que Deus fez, toda a criação dele, né? E você vai descobrir que nessa mensagem Deus, através daquilo que ele faz, que às vezes está na frente dos seus olhos, ele está narrando toda a história dele. Ele está falando tudo que vai acontecer com você, comigo, com eles, e para onde Deus está nos levando. Através dos efeitos da natureza, através dos atos naturais, a gente consegue enxergar a palavra, que nada mais é que o nosso Jesus Cristo. Olha que coisa. Vai abrir na tua cabeça para entender que as coisas, elas são completamente conectadas e elas são a mesma coisa. Todas, no fim, estão dizendo sobre o mesmo e sobre a mesma coisa e sobre os mesmos planos e sobre os mesmos lugares. Então, às vezes a gente fica flutuando e não entende muito bem o que é o que está escrito aqui. Mas, como outro dia a gente falou num vídeo, todas as coisas que a gente lê, você tem que conseguir encontrar Cristo lá, onde você está lendo. E nesse caso aqui, a gente começou ele falando: os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra
de suas mãos. Proclama a obra de suas mãos. O firmamento, que é onde estão as nuvens, onde estão esse céu que a gente consegue avistar, Deus está dizendo que esse céu aí que a gente vê proclama as obras de suas mãos. Não só pelo grande feito, mas por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo é, pela palavra dele, pela verdade. A verdade está toda revelada num simples ato da natureza. E não só Davi teve esses olhos, mas mais à frente aqui com outros profetas, eles seguem falando das mesmas coisas. E aí a gente vai entrar aqui num pequeno estudo que a Vivian trouxe, que ela fez, que vai ser muito nobre, e a gente vai fazer a conexão da palavra da Vivian, porque a Vivian ela conhece tecnicamente sobre pontos da biologia e como tecnicamente isso é visto pelo lado que ela estuda, e nós vamos conectar tudo isso com a palavra. Você vai ver como é que é grandioso esse nosso Deus. E a gente vai trazer um recorte hoje justamente desse ponto do firmamento. Quando a gente olha, que obra é essa? O que é que está lá e que fala sobre Deus, que fala sobre Cristo? Tem uma passagem que é Isaías 55, né? Diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus, do firmamento, e não voltam para ela sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o meu desejo e atingirá o propósito para o qual foi lançada esta palavra, né? Então, veja, a gente está conectando a chuva e a neve que descem dos céus com a própria palavra. Então, qual que é a alusão que a gente quer fazer hoje? Qual que é a conexão justamente do que está em Isaías? A palavra de Deus que não volta para ele vazia, assim como a chuva e a neve. Por que a chuva? Por que a neve? Por que a gente falar de coisas tão simples como a água? Porque chuva e neve são água. Uma que cai líquida e outra que cai em flocos de cristais, né? Mas tudo é água. Por que tantas vezes a gente fala na Bíblia, Cristo menciona em várias passagens, tem uma só sobre a samaritana, sobre tirar água no poço, tem outras ainda em que a água é o mar do qual ele pesca os peixes. Então, a água ela está em vários aspectos. E por que será que isso é tão utilizado? É porque isso revela muito sobre a natureza e o caráter de Deus. E é aí que a gente vai navegar um pouquinho trecho a trecho disso. E o que é legal é, a água, ela é a vida de tudo, né? Então, como a água ela é a vida, ela é uma fonte de vida, afinal de contas, como os planetas que até hoje só descobriram a água aqui na Terra, e é por isso que existe vida. Então, fazendo a analogia de todas as coisas, a gente realmente compreende por que a água que é usada, né? Porque ela foi feita com esse fim. Ela foi feita com o fim de anunciar o que realmente é essencial, né? Para a vida. O que é o essencial para que haja vida? A água. Só que, nesse texto que você acabou de falar, no nosso mundo físico, agora aqui, que a gente está nesse plano terrestre, a água ela é a principal fonte de vida. Principal. Já aqui nesse texto, ele coloca de maneiras... isso aqui só pode vir do próprio Deus, porque Isaías, que era um profeta, como que ele ia dizer isso aqui, cara? Não ia ter como ele conseguir ver dessa maneira, porque nós somos muito homens para conseguir enxergar todas essas coisas, embora
a gente seja agraciado por ele em vários momentos. Nesse caso aqui, era um profeta especial, né, cara? E o cara fala que Deus aqui revela, através desse cara, que a fonte da vida na terra, que é a água, bem na verdade não é a água, é a palavra dele. Porque ele faz a comparação exatamente aqui, que a palavra dele é tal como a água. E não somente uma palavra, letras, um livro escrito, uma filosofia, um pensamento, um estilo de vida só, que é a fonte principal de vida. Não é à toa que aqui ele faz a analogia exatamente com a neve e com a água, com a chuva, no caso. O que é legal é que essas duas palavras que ele usou, substantivos aqui, eles ambos só podem vir de cima. Do firmamento, isso aí. Eles não vêm de outros lugares, senão do alto, do céu, né? E então ele está aqui revelando para a gente coisas que nem Isaías sabia. Porque quem saberia que o filho dele viria do céu para habitar entre nós e dizer: eu sou a fonte da vida, assim como a água. Isaías sabia através da fé, das profecias que ele mesmo anunciou, mas ele não viu com os olhos, assim como nós também. A gente também vê como Isaías pelos olhos da fé, mas aqueles homens que conviveram com aquele que veio do céu, tal como a chuva e a neve. E é muito interessante ele usar justamente essas duas conexões, Cristo, palavra, ou seja, igual a água, para que a gente pudesse trazer para o nosso dia a dia o quanto isso está na nossa vida, o quanto isso faz parte de nós e o quanto isso é vital, né? Porque se a gente olhar a água como uma substância, uma simples substância, a gente vai achar, tá bom, eu abro a minha torneira, eu tenho água. Eu abro meu chuveiro, eu vou no mar e dou um mergulho, beleza. Mas será que é só isso? O que essa água toda significa pra gente? Será que a gente tem noção que nós somos feitos de 70% de água? A gente não parece tão geleca mole assim, né? A gente parece que é muito mais firme, mais estrutura. Mas não, a gente é feito de 70% de água. Não, é muita água, né, velho? É muita água. Nossa. E as plantas que chegam a ser, às vezes, até 80%, 85% é água. Você fala, ô louco, parecia que eu tinha que pegar uma coisa se derretendo ali, mas não. A água, ela tá dentro da gente, ela compõe o nosso organismo de uma forma muito bem organizada, estruturada. Ela cumpre muitas funções, não só essa de sustentar, mas também de fazer com que sejam eliminadas coisas ruins do nosso organismo, mas que também o nosso corpo seja nutrido por onde os nutrientes passam, através das células. Então, isso é falando nós, ser humano. Agora, olha que legal isso aí, cara, que você está falando. Só uma pausinha aí. Se você olhar do jeito que você está falando, a gente percebe o quanto o nosso olhar é limitado e às vezes interpreta tudo errado. Porque se a gente olhar as pessoas, olhar esses seres vivos, orgânicos aí todos, você, aos seus olhos, você não enxerga água nenhuma. E você nem sequer saberia disso se não tivesse sido provado. Mas, para ver como é que os nossos olhos enxergam quase nada. Se eu fosse perguntar, você é sólido, líquido ou gasoso? Você ia dizer o quê? Sólido, eu também. Sim. Agora, veja bem. Se você pegar uma planta e falar assim, sabe que isso aqui tem 80% de água? Cara, 80% é quase todo o negócio, ok? Uhum. Cara, eu deveria ver mais água do que o negócio. Então, meus olhos, eles estão muito, muito realmente... Eles podem me enganar muito diante daquilo que eu vejo. Porque é sinal de que vemos o que não é. Exato. Porque não interpretamos da maneira certa. Porque se interpretássemos... E outra coisa,
Mesmo que você, sendo biólogo, já tendo estudado isso aí, me fala, eu tenho que olhar com os olhos da fé. Porque eu olhando a planta, eu vou dizer, não, essa planta aqui, não tô vendo água aqui não, porque a água tá aqui, ó. Eu sei o que é água, você consegue comparar e falar, cara, tá, você tá me provando, eu vou acreditar, mas pela fé mesmo aqui do que você tá falando, né? Também tem isso, veja que coisa isso, porque a gente realmente não pode ter certeza, porque eu não vejo. Embora você não veja, é a verdade. E isso é muito interessante, porque tem muita gente que antes de experimentar Deus, olha e vê somente algo sólido ali e não crê naquilo que já ouviu sobre o que é e acaba se enganando muito com uma visão muito turva do que qualquer coisa pode ser aos olhos de alguém tão limitado como nós. Por isso que há pessoas que têm mais profundidade do assunto daquilo, merecem ouvidos muitas vezes, porque são aquelas pessoas que investigaram mais do que você. Então, às vezes, é realmente útil você ver o todo o tempo, entendeu? Embora que são coisinhas assim que podem atinar você a querer estudar mais. Mas você procurar por pessoas que sabem sobre o assunto pode ser uma boa dica. Se você quer procurar mais de Deus, você pode ir atrás de pessoas que tenham mais testemunho sobre isso, que têm mais intimidade com Ele. Porque, afinal de contas, apenas aquele que constrói uma intimidade que é próximo vai com certeza revelar se tem água ali, se não tem água, se tem verdade, se não tem. Muitas pessoas julgam antes de ter proximidade, de ter conversado, de ter realmente provado daquela fonte com pessoas que estiveram ali consumindo dessa fonte. Provando, né? Colocando à prova aquilo, entendendo como funciona, como é, dissecando a situação, isso, né? E veja como é importante isso que a gente está trazendo. Porque, é claro, Deus usou a água porque Deus fez tudo com o propósito de declarar, como eu li aqui no Salmo, de declarar, de proclamar a obra dele, o que ele está fazendo. Então, é óbvio que a gente vai pegar a ciência, trazer as coisas que já existem, para apenas conectar com o que Deus já está fazendo. E nesse caso aqui, ele está fazendo com os planos dele de agora até a eternidade. Então, não é só porque ele botou lá a chuva caindo, que cai na terra e gera o fruto e isso volta para o céu de novo. E a gente vai ver uns desenhos aí que vocês vão gostar, você vai ver. Mas isso aí já está anunciando que Cristo... Veja, eu não vou me adiantar aqui. Pode ir falando, vai. A gente vai emendando, vai. Mas assim, só para eu não me adiantar mesmo, porque eu já quero ir para alguns pontos aqui. Pode eu tô ir. vendo que o próximo... Não tem problema, já vai. Porque assim, explica aí aquele negócio lá da água lá que ela faz aquele ciclo, entendeu? Porque aquilo ali é sensacional. Eu não sei que parte que tá aqui, é a próxima coisa que você vai falar? Pode ser, vamos nessa. Porque o Edson vai botar aí um desenho aí para vocês, e aí vocês vão ver do que a gente tá falando. A gente tá com ele aqui, ó. Porque a água, ela tem um ciclo, né, Vivian? Tem. Ela tem um ciclo e às vezes quando a gente pensa em água, a gente só pensa ela naquela que a gente põe no copo, no estado líquido, né? Toma um pouco aí, se tá com sede. Então, essa água, ela tá num estado, um deles, que é o líquido. Mas a gente tem a água em forma de vapor. E a gente tem a água da forma sólida, que é o gelo, que é a própria neve que cai também, como a gente acabou de citar ali no início. Então, esses três estados, eles se intercambiam no nosso planeta, no nosso ciclo, dentro de todo o ecossistema, dentro do nosso corpo. Claro que não gelo no nosso corpo, mas vapor e água tá. Então, a gente participa como um todo dessas formas diferentes que a água acontece no nosso planeta. Então, o Edson vai colocar essa imagem aqui pra gente. Então, se vocês olharem bem,
Essa imagem vai mostrar, é uma figurinha, um desenho, que ela vai trazer justamente uma forma bem simples, que a gente tem um oceano ali, um mar, uma grande porção d'água. Essa água, pelo calor, ela evapora, forma as nuvens. Essas nuvens, depois, elas são o nosso vapor que, conforme as moléculas vão se juntando, elas vão ficando pesadas e caem na forma de chuva. E vão alimentar outras formas da água no planeta, que seriam os rios, que vão percolar pelo solo e vão alimentar os lençóis freáticos, que é essa listrinha azul mais embaixo aí que vocês estão vendo, que daí é a água subterrânea. Então, a gente tem água debaixo da terra, sobre a terra, exatamente sobre o mesmo como o mar, e lá em cima, no firmamento, na forma de vapor. Até na biologia, a gente fala dos rios voadores, que não é muito usual a gente dizer no nosso dia a dia disso, mas a gente tem tanta água no céu, tanta água no firmamento, que eles são chamados de rios voadores, que os ventos levam eles, ou seja, evapora a água de um lugar, condensa, ele é levado para outro lugar e a chuva cai bem distante. Sei lá, aquela água que saiu do oceano, vamos supor, foi ali por cima da Amazônia, saiu o vapor da floresta, se juntou com aquela água lá e veio chover aqui no sul. Essa mesma água. Nossa, velho. E se a gente fosse falar da mesma água... É engenharia isso aí, né, cara? É uma engenharia. E outra, essa mesma água sempre teve no planeta. Desde a época lá de Abraão, desde a época de antes dele, desde a época do futuro, vai ser a mesma água que cicla dentro do planeta, por nós, pelo planeta, por todos os organismos, por tudo. Ela permeia tudo. E é a mesma. Não é muito louco isso? É perfeito, né, cara? Porque... isso aí tem... se a gente pegar isso aí, porque você vai falando isso aí, eu vou pensando em como é que Deus encaixa ele nisso aí, né? E se a gente for pensar que ele é ele, e ele não muda, que ele é eterno, e que ele é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã, assim ele fez a água para que falasse que ele é como a vida de fonte, ele é como a fonte de vida da terra, Exato. Que é a água. Quer dizer... a água, nesse caso, faz exatamente a mesma função. É o papel dele. E aí você tá falando que é a mesma água? A mesma isso água. Isso é muito... aí. Não, é muito louco pensar que a água que eu bebo passou por dentro de algum ser ou de alguma pessoa, né? De alguma... E eu tô bebendo essa água que passou por dentro, né? É muito doido isso aí, né? Talvez, sei lá, de alguém que viveu há muito, muito tempo. Porque são as mesmas moléculas que estão, e elas só estão ciclando dentro do planeta Senhor. E mudando de forma. E ali. É o mesmo Deus. Evaporou e eu bebi essa água que passou por... É muito doido isso, né? Mas o bom é que ela não fica no mesmo lugar. É bom que os rios voadores levam, não quer dizer que é a tua. Cara, até os ventos, velho, trabalham a favor. Até os ventos, cara. Quer dizer, o vento... movimenta a água que tá na atmosfera. E o vento serve... Nossa, isso é maravilhoso, mano. Lembra aquela passagem de Nicodemos, velho? Que ele fala assim, ó... você pode ouvir esse barulho? Aí o cara fala... Ele tá com Nicodemos, e aí o Nicodemos... ouço. Ele falou, não é o vento? É o barulho do vento. E aí ele fala, você sabe pra onde ele vai? Ou de onde ele veio? Ele fala, não podemos saber. Mas ele fala, os nascidos de novo, aqueles que nasceram do Espírito, são como isso. Você não sabe para onde eles vão, nem de onde veio aquilo. Esses são movidos por esse Espírito. Quer dizer, Cristo, ele fez como uma explicação da natureza de que os ventos voadores são os que fazem a palavra se mover. Porque os ventos, tá arrepiando aqui, ó. Porque os ventos, na real da ciência, eles movem as águas de lugar. Movem. Mas aqui agora em Isaías, Deus falou que a palavra dele é como a água. Mas Cristo disse pra gente que o Espírito é como um vento. Exato. Então, se o Espírito de Deus, o Espírito Santo dele, é o vento, a água é Cristo, que é a palavra viva, que gera vida no mundo,
A natureza está anunciando que o espírito dele, que é quem faz, e é exatamente o que ele fala aqui, que é quem faz a palavra chegar em todos os lugares, desde antes do princípio até os fins, os confins do mundo. E você sabia que espírito, no grego, é pneuma, que é vento. Então, tudo que Sensacional. que a gente se refere a pneumático, isso exatamente, Edson, vem de vento, vem de ar. Explica aí pneumático aí pro pessoal. O pneumático é aquilo que enche de ar, né? Uma estrutura pneumática, é aquilo que precisa do ar para funcionar. Tipo uma câmera de ar. Exato. Tipo uma boia de piscina. Exato. Ou até estruturas hidráulicas que usam ar como Mecânica, né? Mecânica. Pra funcionar, né? Exato. Entendi. Então, Cara, é pneuma. olha vem de só. vento. É tudo muito, muito, muito esclarecedor. Ao mesmo tempo que... Por isso que crer pode parecer difícil. Mas quanto mais você estuda, mais você vai chegar à conclusão de que realmente crer torna-se não mais tão difícil assim. Porque muitos cientistas e estudiosos que tentaram estudar para poder desfazer disso aqui, acabam se convertendo e falando, não, realmente isso aqui tá tudo encaixando muito mais do que parecia, porque é tudo muito perfeito. E esse negócio de ser a mesma do início ao fim torna tudo mais perfeito ainda, cara. Eu esqueci desse detalhe. Sim. Nossa, isso aí é fantástico. E o vento poder levar, carregar. Cara, como que pode isso aí, cara? Quem poderia comandar os ventos, Edson? Só o cara, não. E olha pra você ver. Se 70% de água é em nós, a gente já tem 70% de palavra em nós. É uma declaração. Com certeza, Renato. Isso já está na gente. Esses 70% de água não são à toa. Né? Já fazem a alusão lá a Gênesis, quando Deus foi criar o homem e disse, façamos a nossa imagem e semelhança, né? Não é mesmo, sim. A gente já foi feito com o que é deles, né? O Pai, o Filho e o Espírito dele, que já está em nós. A gente é parte disso, né, cara? E a parte final da criação do homem, o que ele faz para dar vida? Ele sopra nas nossas narinas. Meu Deus, é verdade. O vento tá aí. É mesmo. Que aí que vem a vida. Exato. Um sopro de vida, né, cara? Que tem a ver com o espírito, que é esse vento que a gente falou aqui, né? Pneuma. Que vai mover toda essa água. E que move o nosso corpo, que é a água. É a palavra. É Ele. É o Espírito conectando com a água, que é a palavra, que é Ele que está em nós e que depois no físico é majoritariamente nós mesmos. Falando de físico, somos nós, 70% isso tudo. Cara, olha, a Vivian tá trazendo coisas que ela estuda. Que isso aí não é coisa que você só fica pensando na sua casa, não. Isso é um negócio que ela estudou e tal, e trouxe. Isso é como é a verdade das coisas na ciência. Então, a água, ela tem uma função e um modo de agir que muitas vezes a gente nem se dá conta. Eu, por exemplo, não sei muitas coisas do que ela vai trazer aqui. E eu espero que você realmente esteja aproveitando disso aí. Aproveita, veja esse vídeo mais de uma vez, repita, porque olha, eu tenho certeza que você vai olhar para as coisas de Deus e vai conseguir capturar as revelações dele de uma outra maneira, depois que você entender o que a gente está te trazendo aqui, hein? E trazendo para a nossa realidade, da nossa sociedade, um pouco desse contexto da água na nossa vida, você sabia, Renato,
que hoje em dia, por fontes científicas, né, que trazem esses números para nós, que só 50% da população mundial tem acesso à água potável. Essa água que a gente pode consumir, que realmente sacia a nossa sede e que não traz doenças, que não está contaminada. E nós, aqui no Brasil, nós somos até agraciados. Nós temos 85% da população tem acesso à água potável. Olha só. Então, A gente tem muito de Deus aí, né? então veja que isso também, para nos nutrir, para trazer para nós essa água que traz vida, é uma coisa que a gente, nos tempos modernos, ia achar, não, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue usar essa água para sobreviver. Não, não é assim nos dias de hoje. E imagina como era no tempo de Cristo. Onde eles viviam num ambiente desértico, numa época onde não era disponível a todos, onde existiam poços escassos, né? E a água era tida como um bem inestimável, né? Um bem em que as civilizações cresciam ao redor de fontes de água, porque era o que realmente iria promover a vida. Até tem uma passagem eu acho que é Salmos, que eu vou ler aqui, que traz um pouco dessa necessidade da água naquela sociedade. Hoje nós temos, mas parece que isso está um pouco camuflado nas facilidades de uma cidade, da modernidade. Mas para lá era mais assim, vital do que a gente imagina. A gente só sente falta da água quando a gente tem tempos de estiagem, como a gente está vendo as mudanças climáticas. Chove demais num lugar, chove de menos no outro. Aí aqui a gente tem que fazer racionamento. A água não entra todo dia nas nossas caixas d'água. Aí a gente sente falta. Mas se não, a gente trata como uma coisa qualquer. Mas para aquele povo daquela época, de onde Cristo veio para trazer essa mensagem, não era qualquer coisa, em nenhum momento da vida deles. Olha só. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. É o Salmo 63. Então veja, olha como eles já viam a terra deles e o acesso à água. Tem uma restrição, né? Tipo assim, do mesmo jeito que ele... Na verdade a água que a gente hoje, a água que a gente sente falta, acaba sendo a água a qual a gente quer deixar a mensagem, que é a água dele mesmo, né? Que é a fonte que vem do próprio Cristo. Essa água, que é a água que a gente tá buscando e é ela que gera a fonte de vida que vai jogar a gente para um reino eterno. Essa é uma água que está disponível hoje para grande parte, mas mesmo assim que há uma poluição dessa água colocada de modo devida ou até poluída mesmo, né? Que é o que você tá falando aí. Sim. Muitas pessoas que hoje não têm acesso à água mesmo, de fato, a H2O, elas não têm acesso à água boa para beber. Mas às vezes até tem a água, mas ela não é saudável, né? Não. E a palavra, que hoje ela está em boa parte do mundo, não temos como saber se ela está no mundo inteiro, mas boa parte parece que sim, e com a tecnologia, internet, a pessoa pode acessar de qualquer lugar, qualquer palavra de Deus que ela vai encontrar. Antes isso era inimaginável. Agora, mesmo tendo agora a água de maneira figurada, que é a palavra, você tem que saber que palavra é essa que está vindo para que seja realmente a palavra saudável, a palavra que realmente te gera vida, né? Que você pode beber. Que Senão vai te gerar morte. Você vai se contaminar e morrer. E adoecer. É verdade. Então, e também tem a questão, quando que você realmente dá importância para a água que está disponível para você? Quando falta. Quando falta.
Quando você não tem mais. É quando você se vê naqueles becos sem saída, você fala, nossa, e agora? O que que eu faço? O que acontece também quando a gente está distante de Deus, daqui a pouco você não vê ele ali mais e você fala, e agora eu tô precisando, e aí ele não tá ali, e aí que você sente falta da água necessária pro seu dia a dia, né? Então a importância da gente realmente, não só a importância, né? Mas é saber olhar com os olhares, não aquele lá da planta lá que a gente vê e não acha que tem água, mas de realmente entender o que você está olhando e valorizar, dar o valor devido, isso para a tua alma, para o teu espírito, né? Porque é disso que ele vai precisar. Em algum momento, você não está precisando agora, em algum outro momento pode ser que você precise, e assim por diante. É que nem a gente tem sempre as pessoas saudáveis têm sempre aquela lógica, não, tem que tomar não sei quanto de água por dia e não sei o quê, porque daí você hidrata, você fica bem, o seu cérebro funciona melhor, você tem os pensamentos mais claros. De fato, a água faz tudo isso. Mas aí, Renata, a gente, em vez de beber água, a gente toma um refrigerante. Ou então a gente vai lá e, sei lá, toma o que mais? Toma uma cerveja, toma qualquer eu tomo coisa. refri, hein? Nossa, velho. Tô procurando tentar tomar mais água. E aí, você tá sendo hidratado de verdade com isso aí? Agora sim. Não, agora eu tô bebendo uma água aqui. Mas e com o seu refri? Não é, né? Então, eu acho que também, se a gente for imaginar que tipo de coisa que a gente tá colocando pra dentro do nosso corpo... que podem ser muito mais prejudiciais, né? Exato, e que estão disfarçados de líquido. De líquido. Bom, de líquido bom. Exato. Porque é bom beber um refrizinho, né, velho? Às vezes eu vou ali, bebo com todo prazer, mas, né, depois pode ser que isso aí gere consequências. Nada como a água. Nada como a água. Nada como ter a sede de água. Então, ter a sede também de água. Verdade. Porque tem horas que seu corpo ele tá tão necessitado daquilo que por mais que você até tenha à disposição outra coisa para você tomar, você vai falar, não, quero água. Nossa, tô precisando mesmo. É naquela hora que você tá com o seu corpo já pedindo ajuda. Pra ver, né? Mesmo que é bom, a gente tem que criar hábito, porque a gente tem uma tendência a querer consumir mais do que é ruim. Pra você ver que, mesmo eu sabendo que água é muito bom, tenho procurado beber muito mais água, mas é óbvio que a primeira vontade é ir ali num negócio que não é bom, né? E aí você tem que criar um novo hábito ali de forçar. Por exemplo, agora eu tenho uma garrafinha, então eu levo a garrafa pra ali, porque aí tu vai, vai tomando. Mas se você não criar isso, ó, pra você ver, a garrafinha é semelhante a você, sei lá, coloca uma palavra no seu celular e todo tempo que você puder, você vai ali, consulta o celular e medita de novo sobre aquela palavra. Porque a garrafinha de água, ela faz esse caminho pra mim. É uma lembrança, né? E aí, como tá ali, facilitado, eu vou ali e tomo. Vou ali e tomo um golinho. Pra você ver que você não tem que tomar 2 litros de água na hora ali de uma vez. Você vai tomando durante o seu dia aquela água. Então, como tá escrito no Salmo 1, a satisfação daquele que é feliz está em meditar nas palavras, na água que está aqui, ó, na vida que está aqui, de dia e de noite. E essa pessoa será como árvore plantada à beira de ribeiros, à beira das águas correntes. Dará fruto na estação certa, suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera. A palavra está revelando exatamente o que a gente faz com uma garrafinha de água para se tornar mais saudável. Veja bem, como a água não tem o mesmo papel, mas é a água que copia Deus, não é Deus que está copiando a água, não. É que tudo é exemplo pra gente, né? Tudo é revelação. Tudo é revelação, tudo ele deixou pistas para que a gente o encontrasse. Sim. Né? Então, se a gente vai olhando com mais cuidado essas coisas que a gente tá face a face no nosso dia a dia e vai trazendo essas pequenas informações, aquilo vai enriquecendo a forma com que você vai lendo
a palavra. E vai, nossa, é verdade, a garrafinha, olha só, conecta com a palavra. Deus está sempre junto, está me hidratando. Isso é uma coisa que já está escrito no Salmo. Então, quando você vai fazendo essas conexões, você está encontrando as pistas. Está sendo um bom detetive. Nossa, muito Entende? bom, né? Para encontrar aquele que quer ser encontrado. Ele deixou as pistas não para estar escondido, mas para ser encontrado. Não tem uma passagem que fala que Deus quer ser revelado, quer se revelar a nós? Você que é bom aí nos trechos bíblicos, não lembro. Não, Cristo até fala, né? Ele fala que aquele que deixar o coração para ele vai fazer morada ali dentro e vai se revelar a ele lá por dentro. E isso tem relação com realmente você ver o que é necessário ser visto como que ele é essa fonte de vida, assim como é a água. E a partir daí, realmente render-se a deixar que essa água tome você por dentro e faça revelar-se ali dentro para você. De maneira que só o Espírito dele vai poder fazer. Não a nossa mente, nem os nossos raciocínios, mas o Espírito dele é poderoso para poder fazer isso. E é essa maneira dele se revelar, né? Com o Espírito dele em nós. Então, porque ele mesmo diz, né? Aquele que crê em mim nunca terá sede. Porque ele está ali dentro, já se revelando e já transbordando em você aquela água viva. Como ele falou para a samaritana, né? Ele falou para o salmista agora que você leu aí, né? O salmista falou que tinha sede, né? Exato. E aí no momento ele fala: venham a mim todos os que têm sede, pois eu saciarei vocês até os últimos dias dos dias. Um saciar sem fim, na verdade. E realmente isso aí tem a ver com coisas muito maiores do que somente matar uma sede. Mas viver realmente com essa água borbulhando em nós, limpando e fazendo sentido, faz com que a sua saúde seja melhor, independente daquilo que você consome. Faz com que a sua cabeça funcione de maneira organizada, mais fluida. Constrói uma paz que não tem motivo. Porque essa paz, como está escrito, ela além do que você pode entender. Excede todo o entendimento. Mesmo que tudo esteja caindo desse lado e desse, você está blindado sob um comando e uma paz que ela é sólida, permanente, duradoura, que não te abandona. Então você realmente vive como um monte que não se abala. Se você procura viver, se a gente procura viver aquilo que é sólido na nossa vida, aquilo que realmente não tem fim, aquilo que realmente traz para você soluções, o que é realmente a vida real e não a que a gente olha e pensa que é, aqui está. Como no encontro dele com a samaritana que você citou, que ela foi exatamente naquele lugar procurar água. Ela foi tirada daquele lugar que mantinha a água ali reservada e eles iam lá retirar essa água. E ela estava indo no momento de retirada de água. Quem estava lá? A própria água viva. E aí, é claro que esse é o melhor encontro da vida dela, sem mesmo que ela soubesse. Tu quer falar mais algum ponto aqui? Que o Edson bote mais um slide ali pra você explicar alguma coisa? Na verdade, a gente já passou por todos. Já passou? Já passamos por todos. Ótimo, então, ó, sensacional. Quer falar desse da samaritana aqui? Olha, na verdade, acho que ele diz uma coisa muito, muito importante para ela, né? Além do contexto, onde ela vai buscar água num poço, onde ela vai dizer para ele e ela vai na hora mais quente do dia, tem vários aspectos que são tratados ali, ou seja, ela vai num momento
em que ela está sendo castigada pelo sol para chegar até ali. Ela que é o meio-dia, né? É o meio-dia, onde ela tem que retornar também com aquelas ânforas cheias de água, que são pesadas. E ela vai saciar a sede dela e usar aquela água para a família, para aqueles que dependem disso. E ele diz, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. E ela não acredita nele de cara, né? Ela fica sem entender o que é todo aquele diálogo, aquele homem pedindo água para ela ali. E quando essa água é revelada para ela, o próprio Cristo se revela, dizendo sobre ela, aí sim ela se rende a entender que ele é a fonte de água viva. Então, quando a gente vê Cristo, Deus, falando sobre nós mesmos, para nós mesmos, onde a gente fala, nossa, então eu existo para ele? Ou, nossa, ele se importa comigo? Por que ele estaria aqui falando comigo nesse momento? Por que ele veio aqui me esperar nesse poço? Por que ele está aqui nesse momento agora? Na verdade, ele sempre teve. Como o diálogo dela, ela não acreditou nele de cara, mas ele estava ali. Ele precisou falar e conversar e dizer sobre coisas delas para daí ela entender por que ele estava ali. Ele sempre está ali, como fonte de água para gente. Olha que interessante isso aí. Ela estava ali com ele, ele foi conversando com ela, mas ela só descobriu quem era ele baseado numa experimentação. Quer dizer, ela deu-se a continuar a conversa. Ela poderia ter saído, ela poderia não ter falado mais com ele. Sim. Porque samaritanos e judeus não se falavam, não se bicavam. E, principalmente sendo homem e mulher, tudo contra. Ela poderia não ter se permitido chegar no ponto de reconhecer quem era aquele que estava ali na frente dela. Que era a palavra ali viva, na frente dela, que ia reconstituir tudo que ela, nesse momento, estava em perda. Perda da vida, do relacionamento, perda da integridade social dela, porque ela perdeu totalmente Ela perdeu a condição social dela, então ela era discriminada ali no meio desse povo. Ela foi sozinha, porque ela não tinha amigas, porque as amigas também não podiam andar com ela, porque ela era mal vista. Ela tinha uma fé toda torta, porque ela foi lá e ainda ficou falando, a gente nem pode orar direito, porque eu nem sei onde orar. Ela mesma fala, não sei se eu vou num lugar ou se for em outro, porque eu vou num lugar, o pessoal me fala que não posso. Então, quer dizer, ainda os líderes dificultando ali a pessoa de ter um acesso a Deus, mas nada disso, nada dessas coisas, nem ela ter tido vários maridos, nem ela ter sido subjulgada, nem ela ter quebrado algumas leis e regras ali, nem ela não ser judia, nada. Ela sendo mulher, com certeza a única coisa que ela tinha foi o que o próprio Cristo falou para ela no final, que ele falou: Deus está procurando os adoradores que o adorem em espírito e verdade, com o coração todo ali. Provavelmente, quase certeza, porque Deus olha para o coração. Então, Deus vendo o coração dessa mulher, entendeu que ela o procurava sozinha. Exato, sozinha. Porque ela foi retirar a água. Se a gente fizer a analogia, e todas as coisas, elas não são por acaso, elas são perfeitas. E nesse caso, Deus revela esse fato para anunciar a perfeição do que Ele quer revelar a nós. Ela buscando a água, nesse caso, literalmente. Mas se a gente for transpor para o modo figurado, ela sozinha, em meio a todo esse caos da vida dela, ainda foi buscar a água. E nesse caso aí, mais ainda, vendo que Deus viu o coração dela,
ela sozinha buscava a Deus, certeza absoluta. Sozinha ela, dentro de todas as misérias, de tudo que ela estava vivendo ao redor dela, nada, ela não tinha ninguém. Ela sozinha foi até o poço e sozinha também, ela querendo encontrar com o coração puro ali, de verdade, Deus falou: eis que eu te encontrei, você agora é minha. E eu tô aqui para saciar a sua sede, porque eu sei que você tem sede, mas eu vou saciar a sua, porque é você que busca. Todo mundo tá te rejeitando, menos o Messias. E aí vem ele e fala: eu sou a fonte de água pura. A água que eu te der se tornará uma fonte em você, por dentro, que vai te jorrar para a vida eterna. Então quer dizer, ela foi salva, ela foi restituída, ela foi ressignificada, tanto que no final desse episódio, o que ela faz? Larga para trás o que ela foi fazer. A única coisa que ela tinha ido fazer era buscar água natural. Exatamente. E aí ela larga o cântaro para trás da água natural, já tendo bebido da água sobrenatural. E ela corre para contar para outros que há uma fonte de água inesgotável que eles precisam beber. Exatamente. E aí ela diz: ele me disse tudo sobre mim. Cara, e esse é o perfeito amor, né? Que é aquele amor que... Incondicional. Ele provou para ela: eu sei de todo o teu passado, eu sei de tudo que você passa, eu sei tudo que eles falam que você fez errado, que você pecou, que você errou, etc. Mas isso não impede de eu examinar o teu coração e trazer você para mim. E aí ele vai lá como se fosse: eu não te condeno, pelo contrário, eu te salvo, eu te reintegro a um lugar que você perdeu faz muito tempo. Essa mulher, coitada, ela estava sem identidade. Tanto é que nesse episódio nem é dito o nome dela. A samaritana. Simplesmente. Ninguém sabe o nome dela. Mas ela existiu. Provavelmente a partir dali ela se tornou uma nova mulher. Provavelmente não. Com certeza. Ela se fez nova criatura nesse momento. Essa água aí, ela é isso. Cristo dizia isso muitas vezes para as pessoas, sabe? Eu passei lendo um pouco. Em João tem muitas coisas sobre isso. Vocês podem ler um pouco de João. Inclusive, tem vários versículos que a gente não leu aqui, porque não daria tempo. Mas quando você vira água na palavra, é tão bom quando você conecta com a coisa certa. Há vários pontos na Bíblia onde se refere-se à água. E essa referência está, sim, sendo feita à palavra dele, ao próprio Cristo. Tem uma boa. Fala. Tem uma assim, ó. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho. Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Tá em Deuteronômio 32:2. Olha que água suave. Com a poesia, né? Aquela que faz as coisas crescerem. Não é a água que destrói, é a água que constrói, que dá vida. A tempestade, né? Não é essa. Não é essa. A gente está falando: goteja a minha doutrina como chuva. Nossa, que coisa linda. Vinda do céu, aquela que vem lá de cima. Nossa. E destile o meu dito como orvalho. Aquilo que você acorda de manhã e olha aquelas gotinhas que parecem joias quadros, preciosas, né? Sobre as plantas. O orvalho é tão lindo que é cobiçado pelos pintores. Sempre tem alguém contemplando isso. Porque a beleza do Senhor na vida da gente, ela é feita como um orvalho. Deus trabalha com a gente nas nossas questões, assim como na samaritana. Ele trabalha de maneira suave, como o orvalho. Ele não vem a quebrar o galinho por uma chuva forte, mas com uma água que traz o que aquela plantinha necessita, né?
Exato. Com E- toda a delicadeza, Com né? toda delicadeza. Ele sempre diz, aqui em João 7:38, ele fala assim, aquilo que você já falou. Ele fala, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele quer te dar a água para que você flua para os seus familiares, para os seus amigos, no seu trabalho, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, com a tua namorada, com aqueles que cruzarem o seu caminho, qualquer que seja, com as coisas, com as criações de Deus, seja as suas plantas no seu jardim, seja com os animais de estimação que você tem, com os animais na rua, com tudo, com o próprio ar, com todas as coisas. É disso que ele está falando. E essa água é o nosso próprio Cristo. Só Ele é capaz de fazer isso, fazer com que a gente não só consuma da água, mas regue todo o ecossistema que está à nossa volta e faça com que isso funcione da maneira a qual Deus, desde o princípio, queria que fosse. E que Adão entregou a outras circunstâncias. Mas a reconciliação feita pelo nosso Salvador, o Cristo, é que faz com que agora a gente deguste do melhor orvalho deixado por Ele para nós. Aqui e agora, né? É todo o tempo. É isso aí. Eu acho que a gente vai ter que voltar nesse tema. Eu acho que temos que falar mais sobre isso, sabe? Podemos falar numa próxima, daí a gente fala um pouquinho mais sobre talvez essas formas de água, esses estados físicos. Vamos fazer uma parte 2. Vamos fazer. Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado, mas vai ter parte 2 desse tema aqui, tá? Bom, veja e reveja todo o tempo no Spotify, no YouTube, todos os sábados às 7 horas. Esperamos vocês. Muito obrigado, Edson. Valeu, grande abraço. Até mais, pessoal. Obrigada, Valeu, Edson. Vivian. Valeu, Renato. Show de bola, tchau, tchau. que bom que você veio de novo. Boa. Show, tchau pra vocês. Tchau, tchau.